No Brasil, mais de 11 milhões de pessoas vivem em áreas de favela, tá? Isso equivale a 6% da nossa população total, aproximadamente, o que equivale a um número maior do que a população total de Portugal hoje, né? Desses 11 milhões, aí, 80% vivem nas grandes áreas metropolitanas, como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Mas o que que causa esse processo? É isso que a gente vai falar nesse vídeo, ok? Agora. Meus A caros favelização, ela diz respeito ao crescimento do número de moradias irregulares em um determinado lugar, tá? Geralmente essas moradias irregulares, elas são invasões ou ocupações de áreas inadequadas, como morros, por exemplo. Mas o que causa esse processo de favelização? Tá? Dentro do nosso país, a gente tem um contexto histórico para ser analisado. Tá? Primeira coisa, a gente não pode esquecer de unir urbanização e industrialização, porque elas estão conectadas, né, quando se fala de favelização. Tá? Vamos lá, vamos começar com o contexto da própria industrialização. Tá? A industrialização, conforme as técnicas foram evoluindo, a gente pode compreender que também evoluíram as formas de trabalho, né? O homem foi aos poucos sendo substituído pela máquina. Essa modernização, ela também vai chegar ao campo aqui no nosso país, tá? Quando essa modernização chega ao campo, aquele trabalhador que trabalhava na roça, que vivia da sua própria força, ele é obrigado a sair aí do campo e vai acabar vindo para a cidade, no processo que a gente conhece como êxodo rural, tá? Essa substituição do homem pela máquina, ela vai forçar aí centenas de milhares de trabalhadores a terem que vir para os centros urbanos, né? Mas vale lembrar aí que nem sempre esse cara que sai lá do campo e vem para a cidade, ele vai arrumar um emprego de maneira adequada para ele, de maneira que ele consiga sobreviver, tá? Então esse êxodo rural é um dos principais fatores de produção de favelas no nosso país. O que a gente pode compreender a partir disso? Aquele indivíduo que vendeu a sua pequena propriedade no campo lá para o grande proprietário, ele vem para a cidade, mas nem sempre ele vai arrumar uma casa adequada, com um terreno adequado. A gente tem que entender que dentro das cidades existe também o processo da especulação imobiliária, que torna aí os terrenos mais caros, as casas mais caras, as áreas, dependendo da sua localização, são mais nobres ou não. Áreas nobres tendem a ter aí valores maiores. O cara vem com o dinheirinho da propriedade que ele vendeu lá no campo e nem sempre ele consegue um terreno adequado. O que ele vai fazer? Ele vai para uma área irregular, ele vai para um morro, ele vai fazer uma invasão, né? Então a gente tem que analisar esses processos. Aí o cara vai lá, ele vai construir uma casinha feita de compensado, meia dúzia de telha, né, uma porta de um Fusca. Ele vai construir a casa dele conforme ele pode, em um local onde ele consegue, tá? Então a gente não pode esquecer do contexto histórico, tá? Esse é um processo a ser analisado. A gente tem que deixar de lado, pensar que a favela, ela é fruto da ineficiência do Estado e da ineficiência das próprias pessoas também, porque muita gente preconceituosamente falando, de maneira preconceituosa, tratam essas pessoas como indivíduos que não querem trabalhar e, em consequência, não querem melhorar a sua própria condição. Tá? Então a favela não é resultado da preguiça humana, ela não surge do nada e também não é fruto da ignorância. Inclusive o termo favela, hoje a gente já está trocando por comunidade, porque as estruturas dessas favelas, elas são muito grandes. Tem favela que vai ter supermercado, vai ter creche, vai ter escola, vai ter até cinema. Então no Brasil as favelas, elas foram se estruturando a partir de processos históricos, tá? As pessoas que vêm do campo e de outras áreas, elas tendem a procurar aí os grandes centros urbanos, tá? Então a gente não pode esquecer desse fator, tá? Um outro processo que a gente tem que lembrar quando se fala de urbanização é o processo de macrocefalia urbana. Quando você tem grandes cidades predominantes, que são predominantes,
né, em relação às cidades menores. Tá? Então a população ela acaba buscando sempre os grandes centros urbanos. E aí existe toda a cidade ela tem uma capacidade de absorção de trabalho. Aquele cara que vem do Nordeste, por exemplo, ou que vem do campo, ele não tem uma garantia de que ele vai arrumar um emprego. Então, quando ele vem, se ele consegue um emprego, ele até vai conseguir se estruturar. Né? Mas vale lembrar que por muito tempo, hoje é claro, essas taxas diminuíram bastante, mas nós temos ainda uma taxa grande de analfabetismo, e esse cara que não tem formação acadêmica, ele não vai conseguir um emprego de maneira simples. Né? Então ele vai acabar se sujeitando a trabalhos que pagam menos e que não vão dar aí condições para ele poder comprar uma casa boa no centro da cidade. Né? E aí esse indivíduo ele vai ser empurrado lá para a periferia. Né? E aí ele vai encontrar um terreninho lá no morro, ele vai se juntar a um outro grupo de pessoas e ir para uma área de invasão. Tá? Então a gente tem que entender que urbanização e industrialização estão sempre conectados. Vale lembrar que indústria ela vai se instalar, mas ela precisa de funcionários. Né? E aí quando ela se instala, um monte de pessoas acaba saindo do seu local de origem e indo tentar emprego nessa indústria. Mas quando ele chega lá, essa indústria já supriu a capacidade de absorção de mão de obra. E aí esse cara não vai ter emprego. O dinheiro que ele tinha lá, ele gastou para vir para a cidade. Né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai se colocar na periferia, criando o que a gente chama aí de favela. Tá? O que a gente tem que entender também, né, quando se fala em favelização, que a gente pode dizer que o processo de favelização ele revela as consequências das desigualdades socioeconômicas que marcam a produção do espaço, né? Ou seja, elas contribuem para a segregação não só urbana, mas também cultural de classes, né, menos abastadas da sociedade. Né? Então essa segregação ela é bem evidente quando você olha para uma grande metrópole, onde a quem detém a maior quantidade de capital está no centro da cidade. Quem não tem tanto capital assim, aos poucos vai sendo empurrado por um processo de higienização social. Né? Esses indivíduos são empurrados para as áreas periféricas, né, as áreas mais afastadas, não tendo ligação, né, com essas pessoas de capital maior. Você pode procurar algumas imagens aí na internet, você vai ver lá grandes edifícios de luxo, né, com apenas um muro de divisão para uma favela. Né? Você pode ter certeza que ao longo da vida toda desses indivíduos, o membro da favela, né, e o do apartamento de luxo dificilmente terão um contato. Dificilmente um irá conhecer o outro. Né? Então a gente tem que entender que a favelização ela é resquício de um processo histórico. Inclusive alguns estudiosos dizem, né, que o próprio processo de escravismo desenvolvido aqui no Brasil tem como resultado essa questão da estruturação das favelas aqui no nosso país. Ou seja, conforme os escravos foram sendo liberados, né, a escravidão terminou aí no nosso país, esses indivíduos eles vão acabar aí, como o escravo deixa de ser escravo, mas ele não tem uma formação, ele não sabe fazer outra coisa a não ser trabalhar na lavoura. O que esses indivíduos conseguiram fazer? Se estruturar onde dava, buscar moradia onde dava. E aí, é claro, vai estruturar essas favelas que nós temos hoje.